Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast, esse canal que a gente consegue trazer pessoas ilustres aqui para entrevistar e incentivar também na nossa carreira. Meu nome é Hermes Garcia, host desse podcast, em parceria, como sempre, aqui com a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos então para mais um episódio, do IDOR Podcast. E a gente está com uma convidada aqui que a gente está bem ansioso para conversar, que é a doutora Ana Pitella. Ela é médica clínica, gastrohepatologista, coordenadora de clínica médica do Quinta DOR e pesquisadora do IDOR. Tudo bem, doutora? Boa tarde, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Eu me sinto muito privilegiada em poder fazer parte desse programa que incentiva jovens e incentiva o conhecimento do IDOR e das propostas da rede. Então, eu sinto... Não sei exatamente por que eu fui escolhida, eu não sei o que... Mas, realmente, para mim, é uma honra estar aqui colaborando. Sempre que eu puder colaborar e acrescentar, contem comigo. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Bom, doutora. Bom, a senhora já foi escolhida de antemão porque a gente quer bons exemplos de trajetória e acho que a senhora tem muita história para contar, tem uma trajetória de sucesso. Eu vou pedir para a gente começar bem do comecinho. Queria saber onde que a senhora estudou, como que foi ali na infância, antes da faculdade. Conta um pouquinho para a gente, por favor, doutora. É uma honra. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Minha mãe era pediatra, meu pai cirurgião e desde pequeno eu queria fazer medicina. Então, minha mãe, como a gente tinha pouco recurso, minha mãe me levava para assistir ao trabalho dela. E eu achava aquilo encantador. Mais tarde, meu pai me levava, eu já na faculdade, meu pai me levava para ensinar algumas coisas e aprendi muita coisa com ele da vida e da medicina. E eu considerava os dois muito éticos, então eu acho que essa ética é uma coisa que a gente não pode perder nunca. Mesmo com a modernização da medicina, a integridade moral, a ética, são coisas que a gente tem que guardar para sempre. Me formei e ainda como interna, eu estava num congresso e vi o professor Figueiredo Mendes falando. Eu virei para uma colega e disse assim, vou trabalhar com esse médico um dia. E todo mundo ria, porque eu não morava no Rio de Janeiro. E aí eu falei, eu vou trabalhar. E descobri que ele era da Santa Casa, vinha à Santa Casa, e descobri que nessa ocasião, nós estamos aí em 77, 78, quando me formei, lá não existia mulher na Santa Casa, era uma residência da própria Santa Casa. E me chamaram para fazer uma prova oral à beira-leito. E eu fiz a prova oral e não teve como me reprovar. E comecei ali. Muito bem. E ali eu despertou uma sementinha para pesquisa. E a gente trabalhava numa enfermaria de clínica, mas predominando pacientes hepatopatas, portadores de doença do fígado. E foi muito boa essa trajetória para mim, um aprendizado muito grande. Quando eu terminei minha residência, fui convidada para ficar no serviço. Trabalhei lá há cerca de 24 anos, até que um dia surgiu um convite se eu queria vir para a Rede DOR. O doutor Jorge Moll me chamou e disse se eu gostaria, doutora Alice Moll, de ficar coordenando a clínica médica do Hospital Quinta DOR. Eu falei, nossa! Quando eu fui ver o prédio, aquele prédio enorme, eu falei, não vai dar certo, eu não vou dar conta disso. Mas eu falei, não, por que não? Eu vou, sabe? E fui, só que houve um atraso nas obras e a partir dali o doutor Jorge falou, Ana... Antes, eu saí da Santa Casa, obviamente, um tempo integral para poder assumir a nova responsabilidade. E, a partir dali, o doutor Jorge falou, olha, estão precisando de um coordenador na Unigran Rio, pode ser que a gente faça alguma coisa, eu gostaria que você ajudasse lá. Fui eu para a Unigran Rio de Caxias, a convite do reitor e do doutor Jorge, para coordenar a parte da faculdade de adulto e idoso. Um encantamento, eu trabalhava na Santa Casa com estudantes de medicina. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de ensino, mas muito. Não por ser chamada de professora, não é isso. É porque isso traz uma riqueza de aprendizado diário.
Eu acho que se você não estuda todo dia, você não consegue responder. Se você não consegue responder, você não desempenha aquele papel que você está ali para desempenhar. E você pode não saber, mas você tem obrigação de aprender e procurar sempre estar ali trazendo a sua experiência. Isso é novo, isso eu não sei. Vamos aprender juntos. É isso que a gente tem que fazer. Então, uma coisa que eu acho interessante é você ter um compromisso de cada dia você aprender uma coisa nova. Se você aprende uma coisa nova por dia, você vai aprender 365 coisas no ano. Está bom, né? E eu não tenho, muitas vezes eu falo, nunca ouvi falar nisso. E as pessoas morrem de rir porque acham que eu estou brincando. Eu não sei mesmo, isso é novo. Por exemplo, computador, eu peço ao meu pessoal, gente, não me dá planilha, tabela, isso aí eu não sei fazer, mas eu sei aplicar aquilo na vida. Então, você tem que agregar valores e o ensino te traz esse presente, que é agregar valores. Então, eu fiquei 2 anos, eu acho, na Unigran Rio, não sei exatamente, e começou o 5º. E o reitor falou, eu queria que você ficasse. Eu falei, olha, o reitor, a minha palavra vale mais que o fio do bigode e mais que a assinatura. Fio do bigode é uma coisa antiga que a gente fala, né? Vale mais. Eu falei com o Dr. Jorge Tio e eu vou. O senhor fala com ele e a gente leva aluno. E assim a gente começou a clínica médica no Quinta D'Or com alunos. Uma coisa muito interessante é que ex-alunos trabalham conosco hoje. Eu contei até os 58, depois eu parei de contar, porque isso é muito legal. Então, a pessoa já sabe que você é chata, que você é metódica, já sabe as suas manias, que você tem toque com a perfeição, eu acho isso ótimo. E estão lá, deve ter alguma razão. Então, isso é muito bom, porque hoje nós temos diretores na rede que foram alunos nossos, isso é espetacular. Então, um pouco da minha trajetória que eu posso contar para vocês, aprender uma coisa nova todo dia e estudar sempre, não estudar em cadernos, não estudar em Google, estudar em livros, estudar em artigos, procurar publicações que sejam consubstanciadas, revisadas por pares, coisas bacanas, discutir e nunca perder a integridade moral e ética. É isso que eu tenho para dizer. Doutora, tem muita coisa, então eu fiquei assim, já com um monte de questão aqui na cabeça. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Acho que o que me chamou bastante atenção foi da senhora comentar, de certa forma, um pioneirismo na introdução à medicina ali como mulher, né? Sim. Como que foi esse início, doutora? Como que era o mercado, talvez, para as mulheres na época, né? E esses desafios, eu imagino que foi para entrar, mas também para se manter. Foi no sentido também de preconceito, no sentido de conquistar o espaço da senhora? Olha só, eu nunca liguei muito para isso, sabe? Eu acho que você tem que ter muita confiança no seu trabalho e fazer o que você pode de melhor. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor. Se você tem consciência que você está fazendo o seu melhor, se você acredita em você, você vai vencer. Então, difícil. Muitas portas se fecharam porque eu sou mulher. Era mulher não, eu sou mulher. Sim. Então, nessa ocasião, eu me formei em 78. Tem que ser um homem para ficar em tal lugar, para ocupar tal lugar. Então, mas a vida foi abrindo portas, porque eu acho que se você trabalha direito, o seu espaço está ali. Difícil mas não é impossível. E a gente todo dia tem que provar que veio. Mas a vida, eu me considero privilegiada, porque a vida me ofereceu oportunidade. Então, eu soube aproveitar a oportunidade. Eu sempre ouvia um ditado que diz assim, a oportunidade é um fio único na cabeça de um careca. Pegue. Então, eu pegava as oportunidades. Então, muitas coisas, por exemplo, eu estudei em Petrópolis e lá eu descobri que havia um projeto Rondon. E esse projeto Rondon, você arrumava fila no INPS. E eu adorava, porque eu entrava na fila às 6 horas da manhã, eu estava distribuindo o número. E eu dizia, você é o quê? Urológico. Você é o quê? Cirúrgico. Você é o quê? Os professores da faculdade chegavam, nessa época era a mesma turma da UERJ, e as filas estavam arrumadas. Então, eu achei aquilo ótimo. E aí os professores me chamavam. E eu assistia a cirurgia, assistia as coisas. E sempre fui rato de enfermaria. Então, isso me trouxe ver doente,
conversar com o doente, ouvir a história do doente. Então, isso é muito importante. Então, não tem como você não vencer se você trabalha, se você faz as coisas. Então, tinha preconceito, mas sabe que eu nem percebia, porque eu estava tão concentrada em outras coisas que um dia me fizeram essa pergunta. Eu falei, parar para pensar foi, mas eu não dava bola, sabe? Sim. Então, sabe, foi mais ou menos por aí. As tarefas, né? Isso. Eu me lembro, não existia mulher na Santa Casa nessa época, o professor Figueiredo dizia, você dorme aqui. Eu ficava na sala dele, no plantão, morei 2 anos dentro da Santa Casa, saindo domingo a cada 15 dias, porque nessa época era assim a residência dos serviços. E eu achava aquilo ótimo, eu conhecia todos os pacientes, entendeu? E ficava lá, tinha uma cadeira assim que recostava um pouquinho, estava ótimo, porque eu queria trabalhar com ele. Então, quando você quer uma coisa, as dificuldades são superáveis, porque você tem um objetivo lá no final. Então, às vezes, as pessoas olham, você hoje coordena a clínica, sim, com muito orgulho, mas a gente persegue o seu objetivo, e se você persegue o seu objetivo com clareza, com honestidade, você consegue. Eu acho que as coisas não são impossíveis, a gente tem que correr atrás, entendeu? É muito legal ver esse discurso como mulher e ver que é uma trajetória assim, de sucesso, né? Muitas mulheres hoje em dia se sentem acuadas, se sentem com receio, né? De serem protagonistas, de darem a cara a tapa. E é muito legal assim, ver o seu discurso, a forma como a senhora fala. Porque é possível, sim. Se lá em 78 a senhora fez isso, por que não, né? Hoje em dia, a gente seguir o que a gente quer, né? Tem um exemplo muito engraçado e interessante. Talvez isso tenha contribuído muito na minha vida. Existia um congresso onde haveria uma conferência principal. Esse congresso, na ocasião, eu não vou me lembrar, 1989, 90, por aí. E o professor, eu era assim eu me sentia uma filha do professor Figueiredo. E aí, ele só tinha filhos homens. E aí, ele tinha que fazer uma conferência. Nessa época, eu morava na Barra da Tijuca. Eu estava recém-casada, morava num condomínio bem pequenininho ali. E eu vinha de ônibus, e meu professor fez um contato e disse, Ana, eu falei, bom dia, professor. O senhor está sem voz? Ele, acordei afônico. Eu falei, sim. Pois eu tenho uma conferência para fazer hoje, às 11 horas, no Hotel Glória. Não vou ter voz, você vai fazer essa conferência. Sabe quando você gela, assim, um congresso enorme? Eu falei, mas ele falou, você passa na minha casa e busca os slides. E aí eu falei, meu Deus, então eu tenho que voltar. Desci do ônibus, peguei um outro ônibus, voltei para minha casa. Para quê? Para botar uma roupa melhor, porque eu ia falar num congresso que eu nem sabia. E é tudo muito difícil, eu não tinha celular, nessa época era bip, o bip tocava, você parava, você atendia, era uma loucura. Arruma um telefone para você responder o bip, não sei o quê. E aí eu cheguei no congresso, no Hotel Glória, ainda no final da manhã, estressadérrima. Eu conhecia os slides, porque eu trabalhava com ele, mas uma coisa é você conhecer a coisa, outra coisa é você não conhecer e dizer que conhece. Essa é a diferença. E a gente trabalhava sempre muito junto. E eu tinha que fazer uma conferência sobre vírus de hepatite B, que era uma pesquisa que a gente fazia naquela época, que foi, inclusive, depois, em 90, minha tese de docência. E aí, quando eu entrei no Hotel Glória, nervosa, muito jovem, e uma pessoa, uma professora, falou assim, cadê o Figueiredo? Falei, professor, está doente. Puxa, eu vim para assisti-lo? Eu falei, ele me pediu para falar, mas eu vim para assisti-lo. Foi assim que eu fui recebida. Pouca pressão, né, de recepção. Aí eu falei assim, que bom, para mim, que bom que isso aconteceu, porque eu conheço o material, eu trabalho com o professor, eu conheço ele, e aí eu pensei assim, se ele pediu para fazer, é porque ele tem um julgamento que eu tenho capacidade para fazer. Aí você tem que parar e raciocinar. Aí eu entrei, uma plateia cheia. Aí, quando você entra com raiva, você trabalha melhor. E aí eu falei, pois eu vou falar esse negócio direito. E eu acho que foi um show. Mas eu não tinha maturidade nessa ocasião para achar que era. Me fizeram 5 perguntas, eu respondi 5. Um professor
se levantou e disse: já entendi por que ele te mandou. Aquilo me deu uma força. Na frente de todo mundo? Todo mundo. E aí eu fui apanhar os slides, nessa época no slide. Aí eu encontrei esta senhora e disse: a senhora entendeu por que o professor me mandou? Eu acho que é isso, entendeu? Então, você tem que pensar, se você está ali, se você chegou ali, é porque você minimamente mereceu. Então, você tem que fazer por merecer a confiança de quem lhe deu a oportunidade. E isso é uma coisa muito importante que eu considero. A senhora falando, eu fico pensando um pouco nos nossos alunos, né? Eu já trouxe essa fala aqui da gente pensar que eu preciso estar preparado para a hora que a oportunidade passar eu conseguir agarrar. Acho que é o caso, né? A senhora falou do aprendizado aí diário. Quando a gente pensa um pouco no nosso aluno aqui da graduação, seja a enfermagem ou tecnólogo de radiologia ou a psicologia, ele tem a oportunidade, sempre quando passa um pesquisador, de ter um viés talvez diferente da maioria das graduações. Ter a oportunidade de se aprofundar. A senhora comentou, tem que ler, tem que querer fazer parte disso. Acho que esse é o diferencial do profissional também, que consegue ir galgando um espaço no mercado de trabalho também, né, doutora? Com certeza. Não tenham nunca medo de perguntar. Não tenham medo de errar. Porque se a gente parar para pensar, aquilo que a gente acertou, a gente esquece. Mas aquilo que a gente errou e aprendeu com o erro, ele não deve ser apontado como uma coisa negativa. O erro deve ser apontado como uma coisa positiva, uma oportunidade para você crescer e aprender com ele. Tá certo, eu fiz isso aqui de uma forma equivocada. Como que eu posso melhorar com isso? O que eu posso trazer para mim de melhoria? Eu acho que isso é espetacular. Então, eu vou fazer essa pergunta, vou ficar com vergonha de fazer essa pergunta, porque vão achar que eu não sei nada. Vou usar uma palavra pesada, que eu sou bobo, que eu sou burro, como se fala na gíria. Eu acho essa palavra que o burro é um animal tão bonitinho, quer fazer isso. Mas eu tenho que aproveitar e perguntar. E o professor tem que ter a capacidade de respeitar o docente, né, ao discente, e olha só, eu não entendi a sua pergunta, eu não sei o que você está perguntando, vamos pesquisar juntos, pode ser por esse caminho, pode ser por esse caminho. Mas eu acho que se a gente lê, se a gente estuda, se a gente se esforça, a gente vai chegar lá, não tem que ter medo. Não tem por que ter medo. Então, talvez eu não tenha observado essa coisa da pressão, porque isso, para mim, é uma coisa que é tão pequena que não dá para gastar tempo com coisas pequenas. Merece a atenção, né? Eu acho que sim. E agora... desculpa te interromper. É isso. Não, a senhora falou de oportunidades, e aí eu estou muito curiosa para entender e saber como é que aconteceu, né? A senhora trabalhou na Santa Casa, ficou 25 anos lá, né? Depois foi para a Unigran Rio, aí foi para o Quintador. Como é que a senhora chegou no IDOR? Pois é. Isso é super importante. E aí, nós já tínhamos algumas pesquisas feitas ainda na Santa Casa, também gosto disso. A gente era uma enfermaria muito voltada para pesquisa em fígado. E aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, o idoso não pode trabalhar na pandemia, né? Junto ao doente. E aí veio um convite, eu estava afastada, trabalhando home office, até que veio um convite para coordenar a pesquisa da vacina para Covid, da AstraZeneca, e coordenada pelo IDOR. E eu falei, gente, mas isso é uma coisa assim, muito grande. Mas tem que aceitar, e isso é importante para a população, para a vida. Eu acabei aceitando, e talvez tenha sido o trabalho mais difícil que eu tenha feito na minha vida. Essa pesquisa foi liderada pelo IDOR, aqui no Rio de Janeiro. Depois agregamos outros hospitais, outras em Bahia também entrou, do IDOR. E talvez, acho que foi o trabalho mais difícil, mais no sentido de desafiador. E incluímos vários pacientes. Imagina, pandemia, todo mundo que estava exposto a risco se candidatava. Muitas vezes você tinha que dizer não, você não preenche o critério para o protocolo.
E o mundo inteiro pesquisando em vacina, você com prazos de entrega e todo um caminho que nós percorremos para poder chegar à aprovação da vacina. Então, não foi um trabalho fácil, de forma nenhuma. Foi um trabalho extremamente estressante no sentido do momento que o mundo estava vivendo, mas uma oportunidade incrível de crescimento, de conhecer pessoas novas. E eu agradeço muito o convite feito pelo IDOR, que eu acho que isso acrescentou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E me ajudou muito a crescer emocionalmente, porque era um momento muito difícil, onde você mantém o teu equilíbrio emocional para liderar esse grupo. Então, foi um momento assim muito interessante. E já tinha feito outras coisas, né, no IDOR, participando de programa de residência, que o programa de residência da clínica começou conosco. Hoje eu não estou mais inserida nisso, embora a gente incentive muito a residência lá no serviço, tem assistentes que fazem, e hoje é liderado pela doutora Alessandra Thompson, mas isso começou lá atrás, numa continuidade de ensino lá no Quinta. Eu imagino o desafio, né, doutora? Diante de uma doença nova, de certa Sim. forma, todo mundo muito preocupado a nível global, e a gente tendo que falar das vacinas, de certa forma com um pouco de resistência, né, da população. Eu queria aproveitar o gancho da vacina também para perguntar um pouco como que foi a evolução com a vacina lá da hepatite, lá atrás. Muito. Eu sei que a senhora tem um envolvimento também importante Também, nisso. também. Iniciou com a vacina plasma derivado, e quando veio a vacina recombinante, DNA recombinante, nós, nessa ocasião, nós fazíamos pesquisa com a REST, um laboratório alemão, onde nós pesquisávamos marcador de hepatite B em populações diferentes. E muito interessante, a gente via nessa ocasião que não tinha vacina ainda, estudantes de medicina, médicos, determinadas doenças, diabéticos, estosomose, hepatoesplênica, hepatointestinal, mas era assim, 15 mil, nosso material enorme. E muitos anos nessa pesquisa, doador de sangue, várias populações diferentes, hemofílicos, enfim, renal crônico e determinados profissionais de saúde com classes diferentes. Aí veio a vacina DNA recombinante e ninguém queria tomar essa vacina. Não, isso aí vai passar doença para mim, não sei o quê. E aí eu vacinei, botei na pesquisa o meu marido, que é cirurgião, e as pessoas diziam para ele: você está doido? A Ana é doida, você vai pegar a doença. Depois, quando se viu vacina, e todo mundo queria vacina, com uma eficácia impressionante. Nós estudamos a anticorpogênese, a eficácia da vacina com 30 dias, com 60, para estudar a manutenção desse anticorpo, que ele caía, ele não era protetivo. Daí você prova 3 doses da vacina, a necessidade do 0, 30 e 180. Depois também trabalhei com pesquisa de interferon, o interferon padrão, o interferon pegilado. Houve um estudo, uma pesquisa na Basileia, onde a gente fez parte. Então, eu participei de um protocolo internacional na Suíça, em Basel, onde nós tivemos uma reunião, um outro aprendizado, tudo isso também ainda na Santa Casa, né? Você perguntou Sim. da vacina lá atrás. E as dificuldades dos diferentes hospitais no mundo envolvidos na pesquisa, o quanto você aprende num protocolo desse. Depois, quando saiu também, então isso ainda da vacina, então as pessoas diziam: não, porque no meu hospital, o comitê de ética, isso assim, assim. E você vai aprendendo as diferentes culturas do mundo inteiro, numa reunião enorme, extraordinária, a oportunidade que você tem de conhecer, vamos chamar, outros colegas com outros problemas culturais. O que para a gente era um problema, para ele não era um problema. O que para ele era um problema, para a gente... Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Ainda na pesquisa de vacina, quando saiu o vírus da hepatite C, 90, se não me engano, teve alguma coisa no NIH, que eu participei desse guia de hepatite C também, claro, como ouvinte, óbvio, entendeu? Então, são aprendizados enormes que você vai fazendo em pesquisa. Então, historicamente, a gente já teve uma certa resistência também à vacina, seja da hepatite lá atrás, isso não é nenhuma novidade. Não é novidade, não. São técnicas novas.
Você sai da vacina plasma derivado para uma vacina DNA recombinante, que é extremamente segura, mas as pessoas custam acreditar e as pessoas ficam receosas. Eu sou um fã de vacina, eu me vacino contra tudo que existe. Seu marido está bem, né, doutor? Está bem, ficou bem. Então, E diz, você vacina demais? Eu falo, tem que vacinar, entendeu? Idoso tem que vacinar, entendeu? Então, eu sou uma fã, eu defendo e acho que é isso aí, você ter oportunidade de participar de pesquisa séria numa instituição séria, que faz toda a diferença. É a mesma coisa quando a gente fala para ler um trabalho, vê de onde veio esse trabalho, vê a instituição que esse trabalho foi feito. E aí, normalmente, em revistas que têm peso, né, isso é importante, mas você tem que estar numa instituição séria, como é o caso da rede, do IDOR, e fazer uma pesquisa séria, como é o caso aqui. Então, isso realmente vale a pena. É estressante, mas é muito bom. E depois que teve, né, a vacina da hepatite, ela se tornou, né, obrigatória e tudo mais, o que mudou na prática clínica e também na saúde pública, depois da introdução da vacina? Qual é a maior diferença que a senhora vê? A maior diferença é você ter possibilidade de fazer a profilaxia, a imunoprofilaxia, não é? Então, por exemplo, você tem, uma gestante portadora do vírus B, que ela não sabia que era portadora. Você vacina esse recém-nato, você faz imunoglobulina, você impede. Você tem um caso índice na família, você consegue vacinar a família. Muda muita coisa. Então, houve uma mudança, você praticamente não vê mais hepatite B hoje como a gente via no passado, entendeu? Então, isso é muito interessante. A erradicação da doença, isso é muito... Então, mudou. A gente via fígado em jovens eu via fígado pesando 8 quilos, com tumores. Nossa. E hoje você tem a possibilidade de evitar tudo isso. Então, mudou muito na saúde pública. A gente via muito hepatite B, hoje vê muito pouco. Estou pensando como leigo, tá, doutora? Existe a possibilidade, talvez, de erradicar um dia a doença ou não? Uma coisa não tem... O contágio, sim, porque você tem a possibilidade da vacina. Tem que mudar a cultura e a política da aplicação da vacina, porque às vezes é muito difícil em populações ribeirinhas, onde é mais endêmico. Mas aquele portador, a cura na hepatite B é difícil de você falar, porque você pode ter um anticorpo, não aquele adquirido por vacina, mas sim por infecção adquirida no passado, numa situação de perda da sua imunidade, seja por uma quimioterapia ou por uma doença imunossupressora necessária, você tem que fazer a profilaxia com antiviral, para que aquilo não reacenda. Mas existe a possibilidade de você controlar. Entendi. A cura para B é mais difícil você falar, tá? Mas... E aí a gente voltando, a senhora falou sobre pesquisa, né? Da importância dessa diversidade. Hoje mais cedo a gente estava falando disso. Diversidade de opiniões, a gente não polarizar tanto e ouvir também diferentes opiniões para poder ter a própria opinião. A curiosidade, né? A senhora falou, é difícil, mas vale a pena. Então, eu imagino que a pesquisa também proporcionou caminhos e carreiras e oportunidades diferentes para a senhora que talvez uma outra profissão não ia proporcionar. Com certeza. Porque você trabalha com uma equipe, com diferentes cabeças, com pessoas muito jovens, com assistentes de pesquisa, com pessoas novas. Eu cheguei a conhecer 166 pessoas nessa pesquisa. Então, claro que ali você tinha jovens médicos, você tinha laboratório, você tinha assistente de pesquisa, você tinha monitores dos laboratórios que estavam patrocinando a vacina, da qual nós estávamos estudando. Você tinha outros grupos que eram responsáveis por estatística, por resultados. Então, um trabalho que durou 3 anos. E assim, são 6 meses. Não mudou, vai para 1 ano. Não mudou, vai para 1 ano e meio. Agora precisa de uma 3ª dose, agora uma 4ª dose. Então você vai aprendendo e você não sabe inicialmente aonde você vai chegar. Porque é uma doença nova e é uma vacina nova. Exatamente. Será que a gente vai chegar em algum lugar? E chegou-se. Então, é muito interessante porque isso abre horizontes, isso obriga você a ler coisas novas e isso obriga você a refletir se aquele caminho está certo ou errado.
ainda mais trabalhando com um projeto tão grande, com uma dimensão tão grande, num ambiente muito difícil, não é? As pessoas todas muito estressadas, e você poder descobrir resultados de eficácia que as técnicas vão mudando. Será que aquele resultado que eu estou apresentando hoje de uma eficácia, ele é real? O que muda? Aquilo que pode ser detectado hoje, amanhã pode ser um índice de corte muito alto ou muito baixo, que deveria ser outro. As técnicas mudam. Como, por exemplo, hoje a gente sabe que uma titulação para anticorpo de uma determinada hepatite, ela maior. Antigamente eu enxergava isso, a minha técnica permitia isso. Então, são aprendizados. E no momento que outras vacinas também estão sendo desenvolvidas com a mesma finalidade, mas de outros laboratórios. Então, é fantástico. O conhecimento, a variedade de conhecimento é indescritível. Então. É indescritível, é infinita e é uma oportunidade ímpar. Quando que você vai ser PI de um programa, numa pandemia, de uma dimensão, de uma importância dessa, confortável, porque você está numa instituição séria? Acho que nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Então, isso foi assim, talvez o desafio maior que eu tive na minha vida, mas o trabalho mais bonito que eu tenha feito. Foi mesmo sensacional. Sorte é nossa também. Né? E eu espero que não aconteça de novo. Mas é muito bom, sabe? É muito bom. Eu tenho... Nós dois somos leigos, né? E eu tenho uma curiosidade muito sobre a vacina da hepatite. Teve um dia que eu fiz um exame de sangue e eu vi que eu não tinha vacina da hepatite. E muito porque nasci numa época que ela ainda não era obrigatória e tudo mais. E aí eu fui tomar a vacina e são 3 doses, né? E aí eu fiquei muito com curiosidade, assim. Eu tive que anotar na agenda para eu não esquecer de ir lá a cada mês tomar a dose. Mas provavelmente deve existir gente que toma a primeira dose e aí esquece, não toma mais. Existe uma porcentagem de imunidade que a pessoa tem para cada dose? Como é que isso funciona? Depois da última dose, ela está 100% protegida? Como é que funciona isso? Essa pergunta é ótima, porque a gente pergunta, você é vacinado para hepatite B? Que é a sua pergunta. Hepatite C não tem vacina. E eu acho que sim, mas eu acho que eu não completei. Isso é muito comum. Então, você tem numa pessoa como você, um padrão de vacinação normal. Dia 0, dia 30 e 180 dias. Existem populações com protocolos especiais. Por exemplo, uma pessoa imunossuprimida, um renal, um cirrótico, tem doses diferenciadas, às vezes dose dobrada. O obeso talvez uma dose dobrada, porque a vacina dilui no tecido adiposo. Então, tem populações especiais. E tem protocolos especiais dependendo da necessidade, ok? Então, né, lá em 90, quando nós trabalhamos com vacina, a resposta que eu posso te dar você faz a primeira dose, você desenvolve um anticorpo. Mas aquele anticorpo, que é o anti-HBS, ele não é um anticorpo totalmente protetivo. Ele pode cair a sua titulação ao longo da vida. Por isso, você faz uma segunda e uma terceira dose. Nós dosamos mensalmente, quando a vacina DNA recombinante saiu, não a plasma derivada, que a gente também trabalhou, e a gente viu que o anticorpo protetivo, esse anticorpo, que não é o protetivo, ele cai. Algumas pessoas sustentam esse anticorpo, que acima de 10 unidades você já está imunizado. Acima de 100, ótimo, acima de 1.000 você dá pulos, acima de 10.000, nossa, eu estou super imunizado. Algumas pessoas não têm a capacidade de desenvolver esse anticorpo, mas acredita-se, não adianta você ficar vacinando, mas acredita-se que em contato com o agente agressor, o vírus, você tem a memória e, apesar de não ter anticorpo, você pode se proteger. Mas ninguém vai fazer esse teste de exposição. Mas o ideal é que você faça a vacinação completa e desenvolva anticorpo. Mas, às vezes, a gente tenta uma segunda vacinação, porque pode não ter sido o esquema vacinal completo. E, se não foi o esquema vacinal completo, você recomenda que ele seja feito. Agora,
Na carteirinha de vacinação se costuma botar a primeira dose, a segunda vai ser na data tal, e a terceira na data tal, procura o posto de saúde. Então, isso acontece, não é incomum e a pessoa esquecer. É bem comum. Eu lembro quando eu tomei, acho que eu tomei mais de uma vez a sequência para poder... Pois é. Aí existe uma necessidade de uma política de saúde para vacinação, para lembrar, para mostrar a importância. Porque imagina, você pegar uma doença, desenvolver uma cirrose, um câncer de fígado, com a vacina na prateleira. Não cabe mais isso. Tá? Isso não cabe. Isso é política de saúde, isso é custo, isso é morbidade, isso é mortalidade, isso é infecção, isso é contaminação. Não cabe mais. Então, são coisas que não cabem mais. Entendeu? Doutora, e falando, a gente está tratando a hepatite aqui como uma coisa só, eu sei que tem mais de uma, né, A, B, C, né? Então, mas pensando na hepatite de modo geral, existem avanços de medicamentos? Como que está nesse ponto atualmente, muito. Hepatite C, tratamento ok, muito legal, uma coisa que a gente não tem por que não tratar. Hepatite B, você tem os antivirais, que podem ser tratamentos finitos ou não finitos, mas também com uma resposta muito boa. E hepatite A, você tem vacina e não leva à cronificação, mas ela pode ser um trigger para autoimune, a morbidade é grande. Isso é acessível, doutora? Acessível para a maioria das pessoas hoje em dia? Ela está no calendário de vacinação, mas você não tem posto de saúde hepatite A, sim, né? Então, tem que seguir o calendário mesmo. Tá. Bom, para eu não seguir só na parte da vacina, porque senão a gente vai vai ficar aqui de tudo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da carreira. A senhora falou sobre a prática clínica da senhora, ali junto com o Dr. Figueiredo, que levou à hepatologia, né? Que levou à pesquisa, de certa forma, e a promessa, junto com o Dr. Moll, sobre a gestão, né, doutor? Pensando na carreira, hoje a senhora exerce as 3 funções ainda, né? Tem alguma que a senhora acha que é mais desafiadora ou cada uma tem a sua peculiaridade? Ou até vou cutucar um pouquinho, deixar a senhora na saia justa, tem uma preferência entre elas, doutora? As 3 são desafiadoras, porque eu só trabalho mediante desafio e elas se complementam. Você fazer um pouco da gestão, como eu faço assistência, eu faço ambulatório, eu vejo doente, dou parecer, não fico só à beira-leito. Mas para você comandar, você tem que saber fazer. Então, começa por aí. Então, no serviço, eu coordeno toda a clínica do hospital, tenho uma equipe maravilhosa, com 38 assistentes, maravilhosa. O pessoal trabalha comigo há muito tempo, alguns trabalham comigo há 20 anos. E então, assim, você confia nas pessoas, mas algumas decisões devem ser compartilhadas. Decisões médicas, assistenciais. E aí, você estando ali à beira-leito, você consegue entender o dia a dia da equipe. A gestão ela é necessária, porque você precisa ter uma organização mental e você precisa buscar resultados. E a gente trabalha na rede em si com o tripé, que é a qualidade técnica, a qualidade percebida e a sustentabilidade financeira. Então, a qualidade técnica está aqui, eu amo essa parte. A qualidade percebida é a sua entrega, e sem a sustentabilidade financeira, você não vai a lugar nenhum. Então, como eu tenho muitos anos num hospital com recursos bem menores do que a gente tem disponível hoje, você aprende que porque você tem o recurso, você não tem que gastá-lo, você tem que saber gastar este recurso. Então, as coisas são complementares. Eu acho que sem as 3 eu não conseguiria trabalhar hoje, entendeu? Porque você tem que entender se aquele medicamento de alto custo que você está usando, ele pode ser substituído por um outro, porque aquele custo pode reverter em benefício de melhoria, de obra, de coisas importantes que o hospital precisa, porque a sustentabilidade financeira ela não é infinita, ela é finita. Então, a gente precisa entender que se você está numa instituição com maior recurso, significa que você tem o recurso, mas você tem que usá-lo com sapiência, tá? Senão, você começa a fazer um desperdício. Tudo pode não, tudo pode ser necessário. Então, porque ao final das contas, quem paga esta conta é o paciente que paga o seguro-saúde.
Então, os recursos eles são finitos, tanto para um hospital privado quanto para um hospital público. Agora, é um problema de gestão, né? Então, às vezes, a gente não tem porque a gestão não é boa. Como eu trabalhei em vários hospitais públicos também, a gente vê que o problema é de gestão. Então, precisa ter uma gestão melhor das coisas. Imagino o quão desafiador é também. Com certeza. Mas agora, além, né, de todas essas atribuições e responsabilidades que a senhora tem, nós sabemos que a senhora participa, né, de reuniões científicas, né? O IDOR, ele promove a sessão científica de hepatologia, né, que acontece todo mês. E a gente também sabe que médicos em formação ou que estão iniciando aí na carreira participam, né, desses encontros e tudo mais. E para a senhora, como é que é ser uma referência aí nesse meio? Como é que é ser procurada para tirar dúvidas, para falar comentários, pedir orientações? Como é que é essa sensação? Se eu sou referência, eu não sei. Eu acho que eu sou mais velha. Entendeu? Sim. É bom porque você vai lendo, né? É interessante, eu peguei um caso... Vou exemplificar o que você me perguntou. Eu peguei um caso muito interessante... já vi essa situação, não vou identificar aqui o caso, porque eu não quero identificar ninguém, isso não é bom, e nem pode. E eu virei para o meu residente do ambulatório, adoro fazer ambulatório com meus residentes, amo, e disse assim, olha só, você vai apresentar esse caso no Hepatologia DOR do mês tal, ok. E falei, então olha só, vou te mandar artigo. Mandei 3 artigos para ele numa sexta-feira à noite. No domingo, ele me manda 12 já lidos. É isso. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Claro. Você bota uma semente, você fala, leia isso que é interessante. Ele me mandou 12, muito melhores dos que eu mandei para ele. Aí é guerra, então vou te mandar 5 de um outro assunto. Entendeu? Então é assim. Você ganha em troca sempre que você divide conhecimento. E eu tenho uma brincadeira que eu hoje estava falando como assistente. Eu vou implementar o que eu fazia na Santa Casa, oração da manhã. Oração da manhã, a gente bota um tema e só entra na enfermaria depois que você rezar aquele tema. E você escolhe na hora quem é você que vai falar. Entendeu? Então, a brincadeira que eu digo é, ganha quem fornecer mais artigo para o outro. Tá vendo? É o tipo de guerra que a gente pode ter, né? Você entendeu? Por quê? Porque você esconder o saber é muito pobre de espírito e muito feio. E se você divide o saber, você não consegue ler tudo. Aí a pessoa lê e diz assim, olha, eu li isso, que legal, e o que você achou? Você está aprendendo, porque você não conseguiu. São os 12 artigos. Entendeu? Então, eu dei 3, ele me devolveu 12. Quem ganhou? Eu. E ele disse, Ana, já lido. Eu fiquei super feliz. Entendeu? Sim. Então, você tem alguém que te cerca e que tem uma coisa nova. E isso é o aprender uma coisa por dia. E não é só a medicina. Eu discuto livros, eu amo ler. Eu discuto livros com o meu pessoal. Você já leu isso? Já? Ah, eu estou lendo esse. Que legal. Então, a gente tem que ter uma cultura também. Então, a senhora traz legal. aqui sobre essa exposição, né, do saber, do conhecimento, que é fundamental. Eu imagino que tenha sido esse talvez o gatilho para o simpósio, por exemplo, de hepatologia do milênio, né? Que a senhora é uma iniciativa que a senhora participa, ajuda a organizar e que hoje é um dos maiores da América Latina. Isso tem uma história. O que acontece? Eu tenho um grande amigo, que é o Raimundo Paraná, que é da rede do Hospital Aliança. E há uns 18 ou 20 anos atrás, a gente estava num congresso. Eu me lembro que eu estava sentada assim no tablado, né, do congresso, e ele passou, eu falei, Paraná, se eu não fosse casada, tivesse a minha família aqui, que eu tenho uma família linda, sou casada há 46 anos, tenho 3 netos, 2 filhos, minha vida é ótima, minha família. Com o marido vacinado, né? Marido vacinado, cirurgião, que perturba a minha cabeça muito, ele vai rir muito, e diz que eu sou doida, que eu trabalho muito, mas eu sou doida do bem. E aí eu disse para ele, eu viria para cá para trabalhar com você. Ok, mas ele é meu irmãozinho, sabe? Ele é meu irmãozinho. E aí,
quando o Dr. Jorge falou, Ana, organiza aí alguma coisa, ele, Antônio Carlos e eu, Antônio, você faz o Turinho, né? Uma coisa em gastro, o Antônio Carlos de Moraes. E você faz alguma coisa, enfim, vamos fazer o Hepatologia DOR. Mas eu queria fazer isso com o Paraná. E aí o Dr. Jorge, ok. E esse Hepatologia DOR existe, se não me engano, há 3 anos e meio, acho. Ininterruptamente, a não ser em março, porque eu estive doente aí, a gente não fez o Hepatologia DOR, porque a gente estava cuidando de outras coisas. E o Hepatologia do Milênio é uma coisa do Paraná e que eu sempre tive o prazer de participar, ele sempre me convidava. E quando a gente fez esse Hepatologia DOR, a Hepatologia do Milênio foi incorporada à Rede DOR, que ele incorporou. Então, é uma delícia trabalhar com ele, porque ele é assim, um hepatologista que eu bato continência e faço reverência. Eu adoro trabalhar com ele. Eu cresço muito, aprendo muito, tiro dúvidas com ele. Não é incomum eu telefonar para Paraná, o que você acha desse caso? E eu tenho certeza que ele vai me ajudar sempre. E a gente está com um projeto enorme agora, encabeçado pelo IDOR e por ele, de hepatotoxicidade. E esse projeto é interessantíssimo, com 2 realidades diferentes. A realidade dele são fitoterápicos, ervas, chás. A nossa realidade é quimioterápico. Então, a gente está trabalhando uma turma enorme, um projeto enorme, com várias reuniões, sexta-feira à noite, sábado de manhã, estamos nós 8 da manhã, sorrindo. Sábado, 9 horas da noite, estávamos nós em reunião, sexta-feira, tranquilo, todo mundo sorrindo, porque é uma coisa legal, guarda-chuva do IDOR. Então, mais uma oportunidade de um projeto fantástico, que, se Deus quiser, for aceito, ele já está andando, mas sobre o guarda-chuva da FAPERJ é diferente. Sim. E ele é mais robusto, né? Então, é isso. Então, a Hepatologia do Milênio é uma ideia dele, é um projeto dele, que eu participei como convidada, algumas vezes palestrando, outras vezes assistindo. E o último a gente fez no IDOR, em São Paulo, e foi muito engraçado, porque ele estava fazendo a abertura, eu estava num hotel perto, e quando eu cheguei, eu falei, eu vim apanhar meu crachá. Mas eu não falei nada, que eu era da organização, fiquei quieta, fui lá para... Aí elas me deram um crachá, Ana Leite, eu fiquei quietinha, peguei e fui lá. E aí, quando eu vou entrar, eu fui barrada. Não, o seu crachá tem que ser outro. E nisso, o Paraná estava me chamando, e eu não sabia que ele estava me chamando. Aí, depois, eu fui lá pedir desculpa. Então, acontecem coisas assim, sim, que eu realmente não me incomodo muito, sabe? Eu quero participar e pronto. Doutora, pensando um pouquinho, eu fico imaginando eu sempre penso como aluno graduando, né? A doutora Ana Pitela, lá atrás, como graduanda de medicina, imaginava a possibilidade de construir tantas coisas. Eu digo não só da vacina, né, mas todo esse conhecimento, toda a divulgação desse conhecimento. Tem algum momento que a senhora começa a perceber esse impacto de tudo que a senhora traz? Eu sei que a senhora traz aqui, não é tanta coisa e tal, mas muita coisa. Ela é humilde. Mas essa aluna graduanda tinha essa trajetória, ou isso foi acontecendo e a senhora foi assumindo novas responsabilidades e propondo novas responsabilidades? Não, isso foi acontecendo, entendeu? Isso foi acontecendo, te confesso que eu nem percebia, sabe? Ia fazendo. E aí, quando eu terminei a minha residência, eu tinha um grande amigo que não está mais entre nós, o Pedro Paulo Mechas, patologista, um grande patologista, anatomopatologista. E o professor dizia, vocês têm que falar, me mostra aqui o hepatócito, me mostra aqui a célula do não sei o quê, me mostra a ponte, me mostra a fibrose. E você tinha que botar o dedo ali em cima da lâmina onde era o negócio. E eu e Pedro nós éramos muito amigos. E o Pedro foi fazer um estágio na Alemanha. E ele coordenava a pesquisa de hepatite B. E o professor virou para mim e disse assim, olha só, você acabou a residência, só tem uma chance de você ficar aqui, é ficar no lugar do Pedro. Eu falei, eu posso ficar? Aí ele falou, pode, eu já estou no lugar do Pedro. Aliás, nasci pensando nisso, entendeu? Pedro foi para a Alemanha e eu fiquei no lugar do Pedro, coordenando a vacina. Até que houve uma vaga na enfermaria para coordenar a enfermaria feminina. O Nélio Pinheiro de Andrade, que coordenava, ele foi embora para a cidade de origem dele, e o professor falou, Ana, eu acho que eu vou chamar fulano. Eu falei, não, professor, eu fico. Você fica nas duas? Fico. Porque eu gostava tanto dele que eu via aflição. Falei, eu fico. Sabe aquela, dá para fazer, é tranquilo. E fiquei.
E dali fui fazendo as coisas, ele foi me trazendo para a pesquisa e você vai naturalmente, entendeu? Você vai absorvendo as coisas e você eu nem percebo. Acho que enxergando as oportunidades também. Enxergando as algumas, oportunidades, né, e tem uma fórmula. Se você faz o que você gosta e você faz com amor, dá certo. Agora, eu não faço nada que eu não goste. Agora, pensando nisso tudo, todos os seus feitos, todas as oportunidades que a senhora agarrou, como que a senhora gostaria de ser lembrada, né? Pela comunidade médica, pelos seus alunos? Ela era brava beça, né? Tá ótimo. Doutora, essa trajetória, ser lembrada como brava beça, como que a senhora também pensa na medicina hoje ou para o futuro, né? A senhora falou sobre os desafios de como estudar, como mudou a forma de estudar de lá para cá. Tem algo que incomoda no sentido de que a senhora acha que a gente deveria ter como ensino, ou os profissionais deveriam se formar e prestar talvez mais atenção a um determinado tipo de maneira de estudo? Como que a senhora acha que está o ensino de maneira geral hoje? Preocupada. Preocupada, doutora? Muito. Muito preocupada. Vamos lá. As pessoas precisam ler. As pessoas precisam usar a inteligência artificial com inteligência, não com uma sabedoria, entre aspas. A gente precisa ir em busca. Nós temos a facilidade de buscar informação, mas a gente tem que saber usar a informação. Buscar informação para dizer que buscou e que leu, e, na verdade, ler é uma coisa, aprender é outra. E a coisa mais importante que eu acho é ter paciência para ouvir o paciente. Hoje a gente não vê a paciência para ouvir o paciente e não vê um exame clínico completo. Não vejo as pessoas usarem estetoscópio, não vejo as pessoas examinarem os pés do paciente. Por que eu digo isso? Porque eu atendo pelo menos 50 em ambulatório por semana. Isso é o meu mínimo. E o paciente dizer, nunca fui examinada assim, ou eu sou um dinossauro, ou realmente está ruim. Porque 90% do diagnóstico está na história. Você tem que ouvir o paciente. Aí você vai conferir no exame clínico. E quem tem que ser paciente somos nós. Então, história de 2 minutos, exame clínico de 5 minutos, e o paciente chega com a bolsa de exame e você não se dá o trabalho de olhar aquilo, porque é chato. Né? Estou brincando. Sim, sim. Eu não acho chato, acho importante. E pedir tudo de novo é dureza. Ou pedir, porque você tem uma lista de exame pedido e não individualizar a medicina, colocar a doença no doente, isso me traz preocupação. Então, talvez nessa evolução a gente lembrar novamente, né, de considerar a pessoa por trás da doença, por trás daquele paciente. Né? Exatamente isso. Existe uma coisa que se chama humanização. E eu não vejo também, né? A humanização, a empatia. Né? Tá então, certo. Você pergunta para o doente como é o nome do seu médico. Não me lembro. Está ruim. Por isso que eu brinquei que eu sou brava. Mas é um bom conselho, viu, doutora? Brava com amor, para o seu bem, entendeu? Vamos dizer que eu sou certinho, eu sou a primeira a chegar. Eu chego no hospital às 6h30 da manhã. Porque se eu não for a primeira a chegar, eu não posso dizer que você está atrasado. E não é por horário, é por entrega. Ótimo. Bom, eu queria aproveitar também, doutora, pensando, já que a gente falou dessa fase de estudar, de ensino, né? Puxando um pouquinho para a parte de pesquisa, tem algum conselho que a senhora daria para o aluno graduando para ingressar na área de pesquisa? A senhora falou muito sobre estudar diariamente, se atualizar, algo nessa linha? O que a senhora acha? Claro, eu acho que se você faz parte de uma pesquisa, você vai entender uma série de coisas. Você vai entender as fases da pesquisa. Você vai entender o que é uma pesquisa in vitro, in vivo. Você vai entender
o que é uma pesquisa, o que é uma aplicação de uma determinada, seja ela uma ciência básica ou na área mais da pesquisa clínica, que é o que me encanta. Porque nem tudo que é novo é bom. Então, você tem as fases da pesquisa e você tem a fase numa população que é selecionada. Eu vou pegar de 18 a 60 anos de idade, uma população. Mas, na vida real, isso se traduz de outra forma. Por isso, você tem a bula do medicamento. Então, a pesquisa te traz uma base para você entender muita coisa de efeito adverso medicamentoso, a importância de você notificar, porque isso é uma responsabilidade sua. Então, ela te abre tanto o caminho, ela te abre uma interpretação de uma metodologia científica, a interpretação de centros de estudos sérios, de uma referência bibliográfica de como você procura isso, aquilo, e muito mais. Te traz o trabalhar em grupo, a multidisciplinaridade. Hoje ninguém trabalha sozinho, tanto na pesquisa clínica, ou na ciência básica, quanto na assistência. Se você não ouvir a equipe multidisciplinar, se você não souber respeitar o espaço do outro, você não vai a lugar nenhum. Talvez isso seja o maior conselho. Então, não tem, o médico é o mais importante. Todos somos importantes, todos. Cada um tem o seu papel. Então, eu acho que a pesquisa te traz a visão de um todo e uma visão holística e uma compreensão para você entender como aquilo é na vida real. Por exemplo, vou trazer isso para a prática. Quando saiu o interferon, que eu fiz parte da pesquisa com a Basileia, na Suíça, todo mundo dizia, chegou a droga curadora, nossa, 90% de cura para hepatite B. Aí, 90, 80, 50, menos de 50, 10% de resposta sustentada. A vassoura nova varre bem, né? Aí, agora chegou o interferon peglado. Molécula peglada, o que é peglação? Aí você vai entender que a pesquisa é nessa população e você vai ter que ver lá na frente uma resposta sustentada, um desfecho, como é. Então, isso te traz uma maturidade em todos os aspectos. Então, acho que você trabalhar sem o científico, sem o assistencial e sem a pesquisa não te completa. Então, isso é que eu acho que eu sou uma privilegiada. As portas se abriram e eu fui tendo as oportunidades. Porque na vida você tem que ter equidade de oportunidade. Eu tive oportunidade e aproveitei. Foi difícil? Foi. Noites sem dormir, inúmeras. Mas é legal, se bem aproveitado, né? Então, acho que isso se complementa. Não tem, não fazer. Legal. A gente agora está começando aí a finalizar o nosso episódio. E aí a gente queria fazer umas perguntas mais pessoais sobre a senhora. Pode fazer. A senhora falou que gosta muito de ler. Então, a gente queria saber um livro aí que mudou a sua forma de pensar. Pode ser um livro pessoal mesmo. Muita coisa boa. Bell Hooks, tudo. Rubem Alves, tudo. Li tudo. Já. Gestão, liderança, muita coisa. Tem muita coisa. A gente é um desafio, coisa. Um só fica puxado, né, doutora? Eu tenho tem um da Bell Hooks, assim, que... Acho que todos dela. O último dela O Feminismo é para Todos, eu acho que é esse o último dela que saiu. Rubem Alves eu li tudo. Tem muito. O Cinturão Verde, agora não me lembro a autora, eu amo. Eu tenho uma vantagem. Eu tenho um filho que mora fora do Brasil, ele morou nos Estados Unidos muitos anos e hoje ele mora no Canadá. A mulher dele, a minha nora, a minha querida, ela trabalha com educação sustentável, ela é da McGill. E meu filho estava na Católica, mas hoje ele trabalha com literatura inglesa comparada. Eu leio livros sugeridos por eles.
Pô, Então é tudo selecionado. É um privilégio, com certeza. É tudo selecionado. Então, assim, dificilmente eu entro e compro um livro. Então, eu sempre tenho uma pilha, ler e ler mesmo. E eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Então, é muito bom. É muito bom. Então, a gente pode dizer que esse é um passatempo, doutora? Eu imagino, nessa rotina, né? Das 6h30 da manhã, com tudo isso envolvido, qual que é o passatempo que a senhora tem? ler. Ler? Ler e olhar o jardim. Ler é muito bom. Ler é muito bom. Mas eu praticamente não vejo televisão, assim, eu gosto muito de ler. Muito. E acho que por fim, assim, sei que vai ser difícil a resposta, mas eu queria que a senhora tentasse me dizer. Se não fosse... Geração Ansiosa é espetacular. Geração Ansiosa. Geração Ansiosa e já ouvi falar. Fábrica de Cretinos Digitais. Fábrica de? Cretinos Digitais. O título tá bom. Vou anotar. Tem muito livro. Eu tenho aqui no meu, posso te mostrar depois, os últimos que eu li. Bom, e aí para fechar, doutora, se a senhora não fosse médica e pesquisadora, o que a senhora seria? Tem alguma outra possibilidade? Eu ia guardar a próxima geração para eu ser médica pesquisadora. Eu imaginei que não ia dar para fugir nesse caso, não, sem sombra de dúvida. Não sei. Não sei. Eu gosto tanto do que eu faço que eu não... Eu teria que parar para pensar. É isso. Eu ia fazer o seguinte, eu ia entrar na fila de espera para ser o que eu sou hoje. Tá ótimo, sim. Eu ia fazer isso. Eu ia falar assim, Papai do Céu, posso entrar na fila? Me deixa ser de novo isso, porque eu queria melhorar. Tudo que eu fiz, eu ia fazer melhor, tentar fazer melhor. Então, eu pedi a segunda chance. Nossa, finalizou bem o episódio. Finalizou bem. Bom, mais alguma coisa, Lívia? Não? Por aqui, não. Doutora, a gente tem conversado com alguns pesquisadores e não sei se a senhora consegue perceber isso, mas para a gente é um privilégio. Primeiro porque a gente vê esse brilho no olho da senhora na hora que fala da medicina, da pesquisa, né? Acho que trabalhar com o que se ama é notável para quem a gente... E é um espelho que a gente gosta de ficar observando para poder criar a própria carreira. Então, eu agradeço de coração mesmo a participação. Foi, sem sombra de dúvida, inspiradora. Né? Muito inspiradora mesmo. Faço questão, quem sabe, né? A gente tem uma segunda temporada e aí se aprofunda mais, tem tanta conversa para fazer, então foi ótimo. Eu tenho maior alegria, maior prazer. Eu que agradeço. E se eu posso deixar uma palavra final, pessoal, acreditem em vocês, não duvidem, lutem e que a gente chega lá sempre. Mas acreditem, não tenham medo do desconhecido. O desconhecido se torna conhecido assim numa fração de segundo. Basta a gente querer. Não tem medo de nada. Que ótimo. Maravilhoso. Muito obrigado. Bom, eu pessoal, que agradeço. Muito obrigado pela audiência. Se você não se inspirou agora, não sei mais o que fazer. Terminamos aqui mais um episódio. Ficamos até a próxima. Obrigado, doutora. Imagina. Tchau, gente.